Aleluia. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, hoje o Senhor colocou ao meu coração de eu trazer um tema específico para o culto de hoje. E eu estava orando com Deus, falando com Deus em casa. E quarta-feira que vem, hoje vai ser só uma introdução para você entender. Mas a partir da quarta-feira que vem, eu vou iniciar aqui na igreja um propósito, uma campanha sobre vida emocional. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, nós estamos dentro da igreja, mas nós ainda estamos doentes. Doentes espirituais, fracos na fé. Tudo nos abala. Tudo faz com que a gente queira desistir. Mas nessa noite de hoje eu tenho uma palavra de ânimo para a tua vida. E essa depressão, essa tristeza, essa angústia, ela vai bater em retirada. E o Senhor, Ele vai visitar a tua vida emocional nessa noite. Você crê nisso? Se você for muito bom de Bíblia, você abre a Bíblia. Senão não precisa, porque eu vou ler vários versículos hoje, em livros diferentes. O primeiro que eu quero ler é 2 Timóteo 1,7. Eu já quero começar com esse versículo, que diz assim, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Em algumas traduções está escrito, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. E o que eu já quero profetizar para a tua vida nessa noite é que se você carrega dentro de você um espírito de medo, aonde tudo faz com que você queira ter medo, não queira sair de casa, não queira trabalhar, não tenha forças para levantar, eu quero profetizar sobre a tua vida que esse espírito está batendo em retirada hoje. E Deus está te dando um espírito de fortaleza, de ousadia, de amor, de moderação. Eu profetizo sobre a tua vida que hoje as forças contrárias que têm lutado contra você, elas estão sendo quebradas pelo poder da palavra de Deus, e você vai ser revestido e fortalecido na presença de Deus. Porque aqui Paulo, ele escreve a Timóteo, ele está dizendo, Deus não te deu espírito de temor, para de ter medo. Deus te deu espírito de fortaleza. Na presença do Senhor você já é mais que vencedor. O problema é que eu entendo que muitas das vezes tem situações que nós vivemos, circunstâncias que nós vivemos, que nos enfraquece, tira nossas forças. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que todo mundo que está aqui tem algo dentro de você que você não conta para ninguém. Ou eu estou errado? Todo mundo que está aqui tem um trauma do passado, uma dor do passado, algo que viveu no passado não conseguiu esquecer, ou algo que está vivendo hoje não consegue se recuperar disso. Mas a palavra de Deus para a tua vida é, Deus não te deu espírito de temor, Deus te deu espírito de fortaleza. Você quer um outro versículo? Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele encerra dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você está carregando um fardo pesado, é porque esse fardo não é de Deus para a tua vida. A palavra nos garante, Mateus 11:28, 29 e 30, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se está pesado, não é de Deus. Porque, irmãos, quando é de Deus, passa a prova, passa a luta, passa a situação, mas o coração está em paz. Aleluia. Agora, quando não é de Deus, fica pesado. Parece que você está carregando um fardo. Ó, você quer um conselho? Depois, se você me lembra no WhatsApp, assiste um filme chamado O Peregrino. É um filme bíblico. Conta a história de um homem que carregava um fardo. Só vou contar até aqui. Lá você vai entender como é o mundo espiritual. Eles colocaram num filme como funciona o mundo espiritual. Muito bom. Depois você assiste esse filme que você vai começar a entender um pouco mais do Evangelho. Um pouco mais da sua luta no mundo espiritual. A Bíblia diz que muitas das vezes as situações que nós enfrentamos faz com que a gente fique fraco. Lá em Ageu 2, quando fala que o povo tinha que voltar para restaurar o templo, a Bíblia diz
que as pessoas enfraqueceram a força deles. Ou seja, você já reparou que muitas das vezes tem pessoas que andam com você, que tiram a tua força? É verdade. Que só vem para te sugar? Que só vem para se aproveitar do que você tem para oferecer? E às vezes você está fraco, está triste, está debilitado, você não está fazendo nada de errado. Você está indo para a igreja, está tentando se levantar e nada acontece. Às vezes é uma pessoa que está do teu lado. Você quer uma prova bíblica disso? Eu uso muito essa prova. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Você conhece essa história, não conhece? Quando Deus chama Abraão e fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei. O que ele faz? Ele leva o sobrinho, Ló. Só o que Deus falou? Sai da tua terra e da tua sobrinha é o quê? Já começou errado. Ele fez o que Deus queria, mas do jeito que ele achou que era certo. Só que quando Deus dá uma ordem, tem que ser do jeito que Deus fala, não do jeito que a gente quer. Só para você entender, porque às vezes você dá importância demais para as pessoas, tá? Ló, ele não era só sobrinho de Abraão. Abraão era tutor de Ló, era como se fosse um pai. Agora imagina você ter que deixar um filho para trás. Só que Deus falou, sai da terra e da parentela e vai ainda para onde eu vou te mostrar. O problema é que a gente só quer ir se Deus falar, eu vou tirar você daqui para colocar aqui. Deus está dizendo, coloca o pé que eu coloco o chão. Primeiro você vai, depois eu te mostro o caminho. Primeiro você se levanta, depois eu te mostro onde é que você tem que chegar. E a Bíblia diz que quando ele leva Ló, só para você entender como isso é muito sério, você não vê mais na Bíblia Deus falando com Abraão. Ou seja, o cara que foi chamado por Deus, Deus parou de falar com ele porque ele estava querendo fazer do jeito dele. A Bíblia diz que eles vão prosperar muito. E os pastores de Ló e os pastores de Abraão vão começar a brigar. E agora vai ter uma contenda entre Ló e Abraão. E a Bíblia diz que Abraão fala para ele, olha, vai para o lado que você quiser que eu vou para o lado oposto. Ló olhou e viu as campinas bonitas e falou, eu vou para aquele lado. Abraão falou, tá bom, eu vou para o outro lado. A Bíblia diz que imediatamente Deus volta a falar com Abraão, porque quando você volta a caminhar com Deus, até aquilo que estava travado, Deus ele começa a fazer na tua vida. Foi só separar, irmão. Deus voltou a falar com ele. Às vezes Deus não está falando com você, não é porque Deus não te ama, é porque você está andando com quem Deus não quer falar. Apóstolo, e Deus não fala com todo mundo? Claro que não. A pessoa vive do jeito que quer, não quer saber de Deus, e Deus tem que ir lá. Se a gente aprendeu assim, a gente aprendeu errado. Jesus a todo momento, ele passa perto. Só que quem dá o passo de até ele é você. Ele pode passar perto de você, mas se você não dá um passo para ele, nada vai mudar na tua vida. E aí eu vou te perguntar, até quando você vai viver as mesmas coisas? Até quando vai entrar ano, sai ano e você vai viver da mesma maneira? Porque a gente olha e fala, não, quando Deus fizer alguma coisa, aí eu vou para a igreja. Irmão, Deus não vai fazer nada enquanto você não tomar uma atitude. Deus não precisa de você. Ele conta com você. Mas se você não fizer, ele levanta outro no seu lugar, tá? Só que a Bíblia diz que o Senhor a todo momento ele nos chama de volta. Ele traz a gente para perto. Você quer ver um exemplo bem simples disso? Você já reparou que você rodou e veio parar na igreja de novo? E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar rodando? Eu tenho certeza que isso fala com todos aqui. Falou muito comigo quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu ia para a igreja, eu saía da igreja, aí eu ia para o mundão, rodava, depois estava na igreja de novo. Meu Deus. E aí Deus falou isso comigo, até quando você vai rodar e vai voltar para a igreja? Não é melhor você ficar de uma vez? Se você já sabe que o seu caminho é esse. O outro versículo que eu quero trazer para você é Salmos 42:11. O salmista ele diz assim: porque está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu
Deus. Ele pergunta para ele mesmo: por que está abatido a minha alma, se eu tenho um Deus tão grande, tão poderoso? E eu quero te perguntar nessa noite de hoje: por que você anda abatido? Por que você anda triste? Se tem um Deus no céu que te ama, se tem um Deus no céu que guarda a tua casa, guarda a tua família, guarda a tua entrada, guarda a tua saída, por que você está abatido nessa noite? Se Deus está dizendo: ei, sou eu que tenho cuidado de tudo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí entrou algo aqui que ficou meio pesado isso de falar, mas eu preciso falar para vocês. Às vezes a gente tem uma doença que é espiritual. Eu sei que talvez você pode estar se perguntando: após eu ter um vazio dentro de mim, parece que esse vazio nunca acaba. Todo ser humano tem esse vazio, e ele só pode ser preenchido por Deus. Só que quando eu estava pensando, meditando nisso, Deus falou algo no meu coração que doeu muito. Por que, apóstolo? Porque nós temos um vazio que só Deus preenche, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que toda vez que a gente tenta preencher esse vazio com coisas que não são Deus, ele só aumenta. Porque a gente está colocando bagagem que não é para colocar. A gente está trazendo para a nossa vida coisas que não é para trazer. Aí o vazio vai só aumentando. O buraco vai só aumentando. Você entra num relacionamento, continua triste. Você ganha dinheiro, continua triste. Abre a porta de emprego, continua triste. As coisas parecem que estão andando, não está faltando nada, mas você continua triste. É porque o que está faltando para você não é bens materiais, é a presença de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer em 1 Reis 19, verso 4, que Elias, porém, foi ao deserto no caminho de um dia. E ele foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmão, só para você saber quem foi Elias. Elias, uma vez, um rei se levantou e ele profetizou e ele falou: debaixo da minha palavra não chove mais. Ele não falou sobre a palavra de Deus, ele falou: na minha palavra não chove mais. E Deus lá em cima anotou e falou: tá bom, não chove mais. O cara era profeta. Só que agora ele está numa situação que ele pede a morte. A Bíblia vai dizer que, só para você entender quem ele era, ele desafiou os profetas de Baal. Se eu não me engano, era 750 ou era 450. Ele sozinho desafiou todos os profetas e derrotou todos os profetas. Aleluia. Você quer mais um pouco? Ele viu todas as maravilhas de Deus, mas ele quis a morte. E aí o Senhor, ele falou algo no meu coração quando chegasse nessa parte. Se lembra de tudo aquilo que Deus já fez por você? Se lembra das coisas que Deus já te deu? Se lembra dos livramentos que você já passou? Se lembra de tudo que Deus já fez por você e hoje você está querendo desistir? Se lembra de tudo que você já conquistou? Olha onde você chegou. É aquele ditado: nadou e vai morrer na praia. Chegou até aqui para desistir? Chegou até aqui para abandonar tudo? O Senhor está dizendo: ei, olha o tanto de coisa que eu já fiz na sua vida para você querer parar agora. Olha o tanto de coisa que eu já fiz por você para você querer desistir, pular do barco agora. É, meu Deus. O Senhor está dizendo: permaneça. Eu sinto a presença do Senhor aqui, porque quando Elias falou: Senhor, eu quero a morte, eu quero morrer, eu não quero viver, a resposta de Deus para ele foi: homem, levanta, come pão e bebe água, porque muito longa ainda é a tua caminhada. E eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nessa noite de hoje, que tem pão descendo do céu para a tua vida, que tem água fresca vindo do trono de Deus para a tua vida. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai morrer, você não vai retroceder, pois Deus está dizendo: aqui tem alimento para a tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas até agora nós falamos de grandes homens de Deus, sim ou não? Sim. Aí você acha que é só você que passa dificuldade, né?
Você acha que é só você que passa problema? O nosso maior problema não são as dívidas. O nosso maior problema não são os vícios. O nosso maior problema é não buscar a Deus. Esse é o nosso maior problema. Aí, apóstolo, mas eu preciso correr atrás, eu preciso de tanta coisa. Aí eu deixo só um versículo para você ficar quietinho aí no seu cantinho. Mateus 6,33. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro são as coisas do alto. E aí o que te falta, Deus acrescenta. Ô, irmão, você acha que Deus não consegue enxergar a tua necessidade? Você acha que Deus não consegue enxergar as tuas fraquezas? Ô, irmão, às vezes eu posso ter a dívida que for para pagar, o problema que for para resolver. Se alguém me chamar para ir para um culto, eu vou para o culto. Deixa o trabalho de lado, deixa tudo, irmão. Talvez você pode falar, pô, isso é meio besteira. Não é, irmão. É porque eu sei que o que eu preciso está na mão de Deus, não está na mão do homem. Aleluia, glória a Deus. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que correr atrás. Você precisa e deve fazer isso. Mas você não pode esquecer de Deus. Porque senão você vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, e aí você vai chegar num ponto que você não tem mais nada para conquistar. E aí você pode chegar a uma depressão profunda. Vou te falar sobre uma pessoa que eu conheci, que é da época das antigas aí, que viveu o tempo do axé. Você já ouviu falar de um grupo chamado Axé Blonde? Aquela menina loura cantava e vai jogando pro lado de lá. Você já conheceu essa música? Eu conheci ela. Minha mãe estava no dia. Hoje ela é missionária. Aleluia. Pregadora da palavra. Lucinha Sintra é o nome dela. Depois você entra na rede social, vai procurar. Lucinha Sintra. E ela contou o testemunho dela pra gente. E ela falou que chegou um ponto na vida dela que ela ganhou tanto dinheiro fazendo show, que ela entrou em depressão e ela estava dentro de casa usando droga e ela foi para se matar, para pular do prédio. Só que o Espírito Santo tratou com ela, trouxe ela para a presença e ela entendeu que o problema dela não era dinheiro, o problema dela é que ela não tinha Deus. Irmão, quando eu conto para você e eu falo para você, gente, eu conheço pessoas que tinham dinheiro, que têm dinheiro e não é feliz, eu estou te falando a verdade. Pessoas ricas que tinham muito dinheiro, mas só encontraram a felicidade quando encontraram com Jesus. E você achando que o seu problema é dinheiro. Seu problema não é dinheiro, seu problema é a falta da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, verdade. Hoje é cura emocional. Para o seu emocional estar bem, Deus tem que estar na tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós somos a morada do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo bem simples. Você vai invadir a casa de alguém sem a pessoa te chamar? Sim ou não? Não. Quem faz isso é o quê? Mal educado, não é? O Espírito Santo, ele só vai entrar na sua vida o dia que você chamar ele. Porque tem gente que fala assim, não, o dia que Deus entrar na minha vida eu mudo. Deus não vai invadir sua vida. Quer um versículo bíblico para isso? Lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. É você que tem que abrir a porta para o Espírito Santo entrar. Aleluia. É você. Eu sei que talvez você queria chegar aqui, que eu fizesse uma oração e que você saísse daqui bom. O Senhor está dizendo, não depende de mim, depende de você. Não depende de Deus, depende de você. O que Deus tem para fazer na sua vida está aqui, ó, no altar, te esperando. Mas aí eu te pergunto, você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Você quer continuar do jeito que está? Você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Ou quer permanecer da mesma maneira, com as mesmas práticas? Você não acha que está na hora de tomar uma atitude? Uma vez, eu orei e eu falei, Senhor, muda a minha situação. Muda a minha vida financeira. Muda a minha família, muda a minha casa, muda a minha história. E eu orando e nada de Deus responder. O dia que ele respondeu, ele falou assim, eu não posso mudar nada se eu não mudar você primeiro. Falei, como assim, Senhor? A mudança que você precisa não está do lado de fora, está do lado de dentro. Vou te dar um exemplo bem simples. Se Deus te abençoasse hoje, talvez com muito dinheiro, talvez nunca mais você colocava o pé na igreja. Porque você vai falar, não tenho tempo. Eu tenho coisas para resolver. Eu preciso ir ali, eu preciso ir aqui, eu preciso fazer isso, fazer aquilo.
Então Deus, ele permite você passar uma situação difícil para quê? Para você lembrar que Deus existe. Aleluia. Porque a gente só lembra de Deus quando está passando problema. Você quer mais uma prova bíblica disso? Você lembra da história de Jonas? A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Jonas. Ele foge e entra num barco. Quando ele entra no barco, a Bíblia diz que ele vai dormir num porão. E a Bíblia diz que ele está num profundo sono. Os historiadores que traduziram a Bíblia e interpretaram ela, diz que no original não diz que era um profundo sono, mas diz que era uma profunda depressão. E aí quando eu vejo isso, o que eu entendo? Toda vez que nós estamos longe da presença do Senhor, a depressão nos invade, a tristeza nos invade, queremos abandonar tudo, desistir de tudo. Então o conselho para a tua vida nessa noite é: obedeça a voz de Deus. Aleluia, louvado é teu nome, Senhor. E aqui nós estamos falando de um profeta, só para você entender quem era Jonas. Jonas não era qualquer profeta não, tá? Como assim, apóstolo? Na época de Jonas, não era igual nos dias de hoje, que Deus usa qualquer pessoa. Na época de Jonas, eram profetas selecionados a dedo para ser usado por Deus. E aqui nós estamos falando de um cara que falava direto com Deus, irmão. E mesmo assim, ele foge, entra em depressão. E a Bíblia vai dizer que Jonas agora ele está dentro do barco e ele vai ser lançado ao mar. E quando ele é lançado ao mar, a Bíblia diz que ele chega na profundeza das águas. E se você estudar o capítulo 2 do livro de Jonas, dá a entender o quê? Que Jonas ele morreu no fundo do mar, depois ele foi para dentro da baleia. Por que, apóstolo? Lê o texto depois, está escrito lá que a carne dele desfaleceu no profundo dos mares. Se a carne desfaleceu no profundo do mar é porque ele morreu, sim ou não? Sim. Está escrito isso na Bíblia. Só que a Bíblia diz que talvez através da sua consciência Deus prepara um grande peixe, engole ele, e a Bíblia diz que enquanto ele está no grande peixe, ele faz uma oração. E ele fala o que está lá no verso 1 e no verso 2 do capítulo de Jonas, que diz assim: Senhor, do ventre do inferno eu gritei, na minha angústia clamei ao Senhor, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. Olha o que ele fala ali, coloca a situação dele como se fosse um inferno. E talvez você está me ouvindo aqui, está falando: apóstolo, minha vida está igual, está um inferno. Mas você já reparou que talvez só está assim porque você está igual o Jonas? Você está fugindo daquilo que Deus tem para a tua vida? Porque não estava tudo bem. Deus falou: Jonas, vai e prega. Ele falou: não vou. Era só ele ter ido. Você já reparou que é melhor obedecer? A própria Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E agora ele dentro do peixe, durante 3 dias e 3 noites, ele ora. E aí ele fala: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, até os votos que eu fiz no passado eu não honrei, agora eu vou honrar. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. O que Deus estava fazendo com Jonas, não era que Deus queria matar ele, não era que Deus queria castigar ele. A única coisa que Deus queria é trazer ele de volta para a presença. Aleluia. Talvez você está vivendo uma situação e está dizendo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não olha para mim. Deus está te dizendo: você só está vivendo isso porque eu quero que você volte para a minha presença. Eu só quero te trazer de volta. Eu só quero caminhar com você de novo. Eu só quero andar de mão dadas com você. Glória a Deus. Eu só quero que você ande na minha presença. Aleluia. E a Bíblia diz que o grande peixe, ele cospe Jonas na cidade de Nínive, aonde Deus tinha mandado ele ir no início. Ou seja, ele voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E Deus está dizendo para você: está na hora de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só que algo me chamou a atenção quando eu estudei essa história, muitos anos atrás. O livro de Jonas foi a minha primeira pregação dentro da casa de recuperação, há uns 15 anos atrás. E algo me chamou a atenção, porque enquanto Jonas fugia da presença do Senhor, pessoas morriam no pecado, pessoas morriam no erro. Apóstolo, o que isso quer dizer? Enquanto você não se decide o que você quer para a sua vida, tem gente sofrendo, esperando uma palavra que vai sair da sua boca. Ah, apóstolo, mas Deus usa outra pessoa. Mas tem coisa que Deus só vai fazer com você e por você e através de você. Você quer que eu te prove na Bíblia? Jonas, ele fugiu, sim ou não?
Sim ou não? Sim. Deus não podia ter mandado outra pessoa lá? Sim ou não? Sim. Era só mandar outra pessoa. Só que Deus falou, eu quero você. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite, eu quero usar você, eu quero usar a sua vida. Eu não vou levantar outra pessoa. Eu quero usar você. Aleluia, glória a Deus. É com você que Deus está contando nessa noite. Só que basta você querer viver o que Deus tem para a tua vida. Até quando vai ficar batendo cabeça? Até quando vai ficar se entristecendo com relacionamentos furados, amizades furadas, rolê furado? Até quando? É, meu Deus. Pô, irmão, você está olhando para um cara que é prova viva do que está falando. Eu falo com prioridade. Usava droga, aprontava e eu não vou falar tudo porque está filmando. Mas quem conhece minha história sabe de onde eu vim, de onde Deus me tirou. É, meu Deus. Eu posso falar para você que felicidade é só na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E você aí querendo correr, querendo fugir, achando que, ah não, o rolê é da hora, irmão, o rolê é da hora no momento, no outro dia você se arrepende até do dinheiro que você gastou. É verdade, mano. Verdade. Mano, aquele dinheiro dava para ter comprado uma mistura, É. dava para ter comprado uma maquiagem, dava para ter comprado um tênis. Ô irmão, quantas vezes eu saía do trabalho com o salário na mão, eu chegava em casa no outro dia, já não tinha nenhum salário mais. É, meu. Eu falava, caramba, eu não comprei nenhuma camiseta pra mim. Eu torrei o dinheiro todo. E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar nessa situação? É, meu. E agora eu quero falar sobre algo que é muito forte dentro das igrejas. E a gente não vê esse tipo de propósito dentro das igrejas. A gente vê campanha de portas abertas, campanha de libertação, campanha do milagre. Isso é muito bom. Só que a Bíblia nos ensina que a gente não pode só falar de milagre. A gente tem que falar de cura. De cura na alma, cura no espírito. E aqui eu quero falar sobre tratar os de casa. Como assim tratar os de casa? Você já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Que é aquele filho que sai e gasta tudo? Gasta com meretrizes e aí ele quer comer até a comida do porco. Você já ouviu essa história? O filho pródigo? Tem essa história na Bíblia, está em Lucas 15, se eu não me engano. Só que o problema é, quando ele decide voltar para casa, a Bíblia diz que o irmão que está em casa fica com raiva. Ué, mas por que estão dando uma festa para ele? Por que meu pai está matando um novilho para ele? Por que meu pai está fazendo tudo isso por ele? Ou seja, ele estava dentro da casa, mas ainda não estava curado. Porque quem está curado e vê alguém vindo para a casa do Senhor, ele se alegra, ele festeja, ele faz banquetes. Ele estava dentro da casa, mas não estava curado. E quando ele fala tudo isso para o pai vira para ele e fala, filho, tudo que tem aqui dentro é seu. Você já vive tudo isso, já espanja tudo isso. O problema, irmão, é que nós não estamos curados para ver o nosso irmão se dar bem na vida e a gente não. Eu vou te falar algo pesado agora, que Deus falou comigo uma vez. A Bíblia diz assim, se alegrai, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram, sim ou não? Sim. Chorar com quem chora é fácil, irmão. Como assim, apóstolo? Irmão, você assiste um filme, no final de uma novela, você chora. Nem é de verdade, você chora. Chorar com quem chora é fácil. Às vezes você passa num cemitério, na frente, sei lá, vê uma mãe chorando, vê na televisão a dor de uma mãe, a dor de um marido, a dor de um filho, e você se emociona e chora. Chorar com quem chora é fácil. Difícil é se alegrar com quem se alegra. Como assim, apóstolo? Difícil é você estar orando para receber o milagre, ver o seu irmão receber o milagre e ficar feliz por ele. Estou orando tanto por um carro, aí meu irmão conquistou um carro. Senhor, por que ele não eu? A gente faz assim. Porque a gente ainda não está curado. A gente ainda não está tratado. Aí o Senhor ele vem nos ensinando a chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Aleluia. Porque a vitória do meu irmão é a minha vitória também, porque nós vamos morar junto no céu. Ô irmão, a minha oração, todos os dias que eu oro pela igreja, eu oro e falo, Senhor, abençoa o povo da igreja. Abençoa os teus filhos, prospera, dá dinheiro para eles, dá carro, dá casa. A minha oração é essa. Irmão, por mim, todo mundo aqui era milionário. Era o meu sonho. Que todo mundo aqui tivesse uma vida financeira estável, podendo viver bem. Porque eu aprendi a me alegrar com quem se alegra. Ô irmão, vou usar até uma frase que o povo usa por aí. Ser rico
É igual ser amigo de quem é rico, irmão. Você não comprou nada, mas você usa tudo. Meu irmão, tem uns amigos ricos. Outro dia eu estava andando numa motona aí que vale uns 80 mil. Falei assim, eu não tenho nada não, mas eu sou amigo de quem é rico. Eu estava lá andando, irmão. É, meu. Porque eu aprendi a me alegrar com quem se alegra, irmão. O cara conquistou, é a felicidade do cara. Por que eu não vou ficar feliz por um amigo meu que conquistou algo na vida que eu ainda não conquistei? Aleluia. Que ele conquiste uma moto 3 vezes maior. Aleluia. Porque a gente precisa ser tratado a ponto de olhar alguém feliz e aquela felicidade não nos atacar, não nos atingir. Sabe por que tem muita gente que não gosta de você? Não é pelo que você tem, é pelo sorriso que você tem no rosto. É pela presença que você carrega. Tem gente que te odeia, não vai com a sua casa e fala, meu Deus, eu não tenho nada. Mas não é pelo que você tem, é pelo que você é. Verdade. Você é especial, você é escolhido de Deus e nunca deixa ninguém te diminuir. Nunca deixa ninguém te dizer ao contrário. Ô irmão, eu estou aprendendo a não postar tanta coisa, mas eu ainda posto muita coisa. Por quê? Isso não é muito bom, mas eu aprendi uma coisa, irmão. Quando eu estava no mundão, que eu ia pro rolê, que eu usava droga, irmão, já postei foto armado no pancadão. Eu não vou postar como Deus me abençoa. Não. Todo culto você vai ver lá que eu vou postar alguma coisa. Para todo mundo saber o que Deus fez na minha vida, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu preciso mostrar para o mundo que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus ainda é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para me encerrar, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Glória a Deus. E se você não dá um glória a Deus, eu vou jogar o microfone na sua cabeça. Aleluia. Salmo 126 vai dizer assim, irmão, presta atenção, isso aqui é lindo. Salmo 126 é um dos mais bonitos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazei-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Levanta a tua mão, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Essa palavra está dizendo que quem estava do lado de fora estava olhando para o povo e estava dizendo, meu Deus, verdadeiramente Deus é fiel na vida dele, Deus é fiel na vida dela, porque Deus mudou a história dele, Deus mudou a história dela, Deus tirou do cativeiro e colocou para se assentar no lugar de destaque. E aí eles dizem assim, grandes coisas, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E ele diz, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Ei, é Deus dizendo para você, ainda que você esteja chorando, continue plantando coisas boas, porque está vindo o tempo de colheita para a tua vida, e essa colheita será de alegria. Deus, ele está alegrando o teu coração. Salmos 30, verso 5 vai dizer, porque o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E eu profetizo que está chegando um novo tempo de alegria sobre a tua vida. Você não vai chorar mais, mas você vai se alegrar na presença do Senhor. Se você crê nessa palavra, aplauda ele bem forte, glorifica, pois Deus está dizendo, ei, tem alegria. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tem alegria para a tua vida. E eu queria agora que você se colocasse de pé. Fique de pé. Eu vou colocar um louvor aqui. Só que durante esse louvor, presta atenção no que eu vou te falar. Durante esse louvor você vai fazer uma oração. Aleluia. Só que a oração que você vai fazer, você não precisa falar, pode ser em pensamento. Só que você vai falar para Deus no seu pensamento aquilo que você não consegue contar para ninguém. Sabe aquilo que eu falei no começo da pregação? Aquele trauma do passado? Aquela dor do passado? Aquilo que você carrega que ninguém sabe? Talvez você já até falou para Deus um dia, mas agora é o momento de você abrir. Eu quero que você faça a sua oração mais sincera agora. Você pode fechar os seus olhos? Aleluia. Eu vou colocar um louvor aqui.
E eu queria que você orasse a Deus. Irmão, mas é para você orar. Esquece quem está do teu lado, esquece o apóstolo Jonathan, esquece. É você e Deus agora. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Durante esse louvor eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você apresente a tua vida a Deus.